Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 29 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Unidades russas obliteradas no teatro de operações. O vídeo de hoje expõe o colapso do moral e a eliminação de tropas russas através do relato real de um soldado russo sobrevivente na linha de frente. Analisamos dados oficiais apresentados também pelo presidente Volodymyr Zelensky, que confirmam mais de 145 mil baixas do exército russo apenas no início desse ano. Mostramos também o avanço das operações das forças de defesa da Ucrânia que atingiram uma refinaria estratégica de Yaroslavl, a 700 quilômetros da fronteira ucraniana, dentro da Rússia, é claro. Essa refinaria já foi atacada diversas vezes esse ano e ano passado também, então não é a primeira vez. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo, não esqueça. Eu conto com você que gosta da verdade e vai continuar vendo a verdade junto conosco e vai acompanhar os desdobramentos até o fim da guerra. Peço a todos que deixem o like para apoiar o nosso canal na divulgação dessa superioridade tática ucraniana que está trazendo muitas vitórias e avanços para a Ucrânia. Peço a todos que compartilhem o vídeo para que o mundo conheça a verdade oculta pelo Kremlin, que só fala suas mentiras sobre as perdas na frente de batalha. Deixe seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, sobre o impacto desse uso massivo de drones no esgotamento do exército da Rússia. Um soldado russo foi feito prisioneiro. Ele revelou o extermínio de unidades inteiras nas trincheiras, o que eu chamei lá na frente no título de obliterados, né? Esse vídeo é chocante, surgiu diretamente das redes sociais, revelou a verdadeira dimensão das perdas sofridas pelo exército russo. Um militar russo gravou um depoimento nas trincheiras onde reconhece o extermínio quase total de sua própria unidade de combate. O combatente afirmou que dos 50 homens que iniciaram o serviço em sua bateria original, apenas 5 permanecem ativos e vivos. Outros 5 soldados ficaram completamente incapacitados por ferimentos graves, ou seja, mutilados. E o restante foi totalmente eliminado nos combates, ou seja, obliterados. O soldado relatou que operações em funções de comunicações e infantaria de assalto ao longo de sua permanência na frente. A grande maioria desses milhares de combatentes de assalto russos com quem ele conviveu foi morta pela defesa ucraniana. A intensidade brutal dos combates e o estresse pós-traumático afetaram severamente a saúde mental do sobrevivente, esse militar, esse soldado. O soldado admitiu sofrer de perda severa de memória e não consegue sequer lembrar o nome de seus próprios parentes. Analistas internacionais apontam o vídeo como um raro e valioso reconhecimento da real situação de destruição das tropas russas. As imagens reais contradizem de forma violenta os discursos oficiais e a propaganda espalhada pelos canais federais de Moscou. O conteúdo prova o abismo existente entre os relatórios falsos do Kremlin para dar uma visão que vai tudo bem na guerra, tudo de acordo com o planejado, como o ditador da Rússia gosta de falar, e a realidade de massacre enfrentada pelas tropas russas. Dados oficiais confirmam que mais de 145 mil baixas russas somente no início desse presente ano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou dados estatísticos detalhados sobre o desgaste do exército da Rússia. Os relatórios indicam que as perdas russas na frente de batalha ultrapassaram a marca de 145 mil homens.
O balanço aponta que aproximadamente 86 mil militares russos foram mortos em combate direto pelas forças ucranianas. Outros 59 mil soldados russos sofreram ferimentos graves e foram permanentemente retirados do teatro de operações. As forças de defesa da Ucrânia também capturaram mais de 80 militares russos que agora estão na condição de prisioneiros. Você viu que a quantidade de prisioneiros ultimamente está sendo muito pequena comparativamente ao restante das baixas. Tem muitas baixas, muitos mutilados e muitos mortos, mais mortos do que mutilados, e poucos prisioneiros. É que, na realidade, fazer prisioneiros acho que é mais no final da operação que está em curso. Então fica mais difícil, na maioria das vezes, fazer prisioneiros logo no início. O presidente Zelensky, ele manteve reuniões de alinhamento tático com o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Os objetivos estratégicos estão sendo plenamente alcançados nas regiões fronteiriças, como o território na província de Sumy. O comando ucraniano mantém a destruição sistemática de pessoal e equipamentos pesados dos russos em todas as frentes de combate. A precisão dos operadores de drones da Ucrânia foi elogiada pelas autoridades ucranianas devido ao alto índice de eliminação de alvos. A guerra é uma coisa muito cruel. A guerra, quem briga na guerra, quem luta na guerra e quem dá as ordens também no teatro de operações tem que ser muito frio. Senão, não vai em frente. Senão, perde e é morto. Então, tem que ser muito frio e o exército ucraniano está desempenhando muito bem a sua função. Unidades de paraquedistas e aeronaves de ataque continuam executando missões ofensivas para desestabilizar as linhas de defesa inimigas, que em muitos casos recuam e estão em grande parte, como na região sul e mesmo ali no leste e também no norte, da região de Kupiansk, continuam recuando. A Ucrânia mantém a postura firme de impor custos insustentáveis para a continuidade da agressão russa em solo soberano ucraniano. E a Ucrânia expande ataques com drones e atinge a refinaria de Yaroslav, que eu anunciei no início. As forças de defesa da Ucrânia expandiram de forma agressiva o raio de ação de seus armamentos de fabricação própria. O comandante Oleksandr Syrskyi confirmou o uso bem-sucedido de drones de longo alcance contra a infraestrutura russa. Uma operação especial noturna teve como alvo principal a refinaria de petróleo de Yaroslav, no interior da Rússia. A instalação industrial atacada está localizada a aproximadamente 700 quilômetros de distância do território ucraniano. A liderança da Ucrânia declarou que levar a guerra para o interior do território russo é uma resposta justa e necessária. O complexo de refino e exportação de petróleo atingido serve como base financeira para o financiamento dos ataques russos para a manutenção da máquina de guerra russa, máquina de guerra criminosa e assassina. Drones ucranianos também atingiram alvos específicos de logística militar dentro dos territórios temporariamente ocupados pela Rússia. Novas modalidades de sanções de longo alcance e ataques de médio alcance estão em desenvolvimento pela indústria ucraniana. Estas ações são respostas diretas aos bombardeios russos cometidos contra as cidades e comunidades civis da Ucrânia. A capacidade de projetar poder a centenas de quilômetros demonstra a superioridade tecnológica e a engenharia militar ucraniana. Para concluirmos, o depoimento do soldado invasor expõe a fragilidade humana e a desorganização que corroem o exército da Rússia por dentro. Os dados oficiais de baixas confirmam a eficácia das táticas de atrito implantadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Ao golpear a infraestrutura petrolífera em Yaroslav, a Ucrânia destrói base econômica que sustenta o esforço militar dos russos para financiar a sua máquina de guerra. A estratégia ucraniana de transferir o peso do conflito para o território russo acelera o desgaste logístico e militar da Rússia.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.